Podemos dar mais um forte aplauso a Jesus, aquele que é digno. Dá um grito de vitória ao Senhor, porque Ele derrotou o inferno e a morte, a doença, a dor, a enfermidade. E hoje Ele está demonstrando a nós o seu reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, quantos estão felizes com a presença de Deus? O Senhor é bom. E eu estava orando sobre o que compartilhar com vocês hoje. Ontem nós falamos sobre as pessoas que Deus quer encontrar, né? Quantos foram encontrados por Deus ontem? Eu sei que eu fui, né? O apóstolo Luiz Hermínio, eu gosto muito dele, ele fala uma coisa, né? Que é como se ele tivesse um alvo no peito dele. E ele vira assim, ele fala, Deus me acerta, né? E ontem nós fomos acertados por Deus. E eu acredito que hoje Ele quer nos encontrar mais uma vez. Eu estava orando sobre o que pregar, o que dizer hoje, o que a gente ia falar. E eu senti Deus falando um pouco sobre a nossa missão. Quantos aqui sabem que você tem uma missão? Quando você aceita Jesus, muitas coisas acontecem com você. Você recebe vida e vida em abundância. Você é reconectado com o Pai. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas, como nós já falamos um pouco ontem, você não é salvo simplesmente para ser salvo. A salvação não é o fim da caminhada com Deus. Afinal de contas, fala sério, né? Para pensar comigo. Se a salvação fosse o ápice da sua vida com Deus, se é você, tudo que a gente faz na nossa vida, no fim é para você ser salvo. Quantos aqui se lembram do dia que você fez a oração e aceitou Jesus? Levanta sua mão bem alto. É o dia mais especial da sua vida. E talvez tenha sido uma noite como essa. Uma noite da presença de Deus, em que você chegou e você fez a oração. A confissão de fé que está escrita em Romanos. Aquele que crê com o seu coração que Jesus é o Senhor e confessar com a sua boca que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. E você terminou aquela confissão, você levantou dos seus joelhos, ou você abriu os seus olhos, justificado, filho de Deus. Agora, se esse é o fim da sua vida, qual seria a coisa mais humana a se fazer? Seria, glória a Deus, muito obrigado por você aceitou Jesus. Eu quero te convidar aqui a seguir a nossa equipe de voluntários, ali para a sala do pelotão de fuzilamento. Nós vamos fuzilar você, porque você não tem mais o que fazer nessa terra. Está entendendo o que eu estou falando? Você foi salvo. E se esse é o objetivo final, por que você vai ficar aqui? Por que Deus não te leva embora para a Nova Jerusalém, para estar com Deus nas regiões celestiais, no paraíso? Você vai ficar aqui, pagando boleto. Eu sei que você ama pagar os seus boletos, né? Os boletos são, assim, a coisa mais próxima que a gente tem da fidelidade de Deus na terra é o boleto, né? O boleto é fiel, todo dia, ele chega, ele não atrasa, ele está lá em ponto. Por que você está aqui? Por que depois que você foi salvo, Deus não te recolheu? Você vai ficar torcendo para o Flamengo? A gente tem flamenguista aqui? Tem? O Real Madrid está esperando ainda, hein, flamenguista? Deu ruim, hein? Só que eu não posso falar nada, porque sabe para que time que eu torço? Nesse time do pastor Jean, Cruzeiro Esporte Clube, Minas Gerais, Não posso falar porcaria nenhuma de vocês, flamenguistas. Pelo menos vocês chegaram lá, né? Mas, por que você está aqui? Fala sério. Por que você está nessa terra? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? A verdade é que quando você aceita Jesus, é o começo de uma jornada, começo de uma aventura, e é o começo de uma missão. Fala com a pessoa que está do seu lado assim, eu tenho uma missão. E missão dada é missão cumprida. Porque o cristão, muitas vezes a gente aprende que a vida cristã nada mais é do que ser abençoado, do que usufruir de Jesus. E isso faz parte da vida cristã. Mas a verdade é que Deus conta conosco. Vocês se lembram daquele texto que ele fala, quem enviarei?
Quem há de ir? Está entendendo? Ele procura pessoas com quem ele possa contar. Ele procura mim e você. Está entendendo? Você é um agente do reino de Deus, cara. Você é um missionário. Não é verdade? Eu oro a Deus por essa igreja porque ela tem um coração missionário. Sempre que eu chego numa igreja eu vejo essas bandeiras para todo lado, eu já sei, glória a Deus, entrei numa igreja missionária. Entrei numa igreja que pelo menos entende um pouco do que é a grande comissão. Porque a verdade é que as pesquisas indicam que hoje cerca de metade dos cristãos não sabem o que é a grande comissão. A gente tem pastores que não sabem o que é a grande comissão. Pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos das nações. Todo cristão vive para fazer isso se tornar realidade. Amém? Mas qual é a nossa missão na terra? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Ontem a gente já fez aqui o teste. Tem muita gente aqui com a Bíblia de papel, né? O crente raiz, né? Deus abençoe vocês. Em Gênesis capítulo 1, quando a gente fala sobre o propósito de Deus para o homem, sobre a missão que Deus nos deu, geralmente a gente acha que isso já está lá no Novo Testamento, mas a verdade é que Deus ele já deu uma missão para o homem desde que Ele criou o homem. Ele criou você com um propósito. Gente, eu amo ler Gênesis capítulos 1 e 2. Vocês não amam a história da criação? É tão lindo. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Quantos aqui imaginam isso acontecendo como se fosse um filme? Entendeu? Um filme de Hollywood que você está vendo. Pá, luz. Então os dias da criação vão acontecendo. E você vai vendo Deus criando, fazendo separação entre terra e mar. Criando os luminares, criando os animais, criando vegetação. Só que aí chega no último dia do período que Ele estava levando para criar tudo que existe. E Ele fala assim, façamos o homem. Fala comigo assim, façamos o homem. Fala comigo, Ele está falando de mim. Quando Ele fala homem aqui, não é homem sexo masculino. Ele está falando da humanidade. Ele está falando do ser humano. E Ele fala, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, você precisa entender que você não é só mais uma criatura de Deus. Você não tem o mesmo valor para Deus que, por exemplo, um animal. Eu sei que hoje tem muita gente que fala isso, mas a verdade é que o homem é uma criatura diferente. O homem foi criado à imagem e semelhança do próprio Criador. E se a gente for entrar mais fundo nisso, hoje eu tive o privilégio de ministrar no colégio que o pastor Jean e a pastora estão liderando para as criancinhas. Eu vou te falar, ministrar para criança é muito mais difícil que ministrar para uma igreja lotada, entendeu? Porque criança, cara, criança tipo, você está falando e ela está virando um mortal, uma bananeira na tua frente, você não sabe o que fazer, entendeu? Hoje eu falei, você sabe como Deus fez o homem? E eles falando assim, eu sei. Então acabou a pregação, né? Não preciso falar mais nada. Eu falei, Deus formou do pó da terra. Aí um outro falou assim, tio, a gente já sabe tudo isso. Aí eu falei, então boa noite, Deus abençoe. Glória a Deus que as crianças estão aprendendo a Bíblia desde criança, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for mais velho não se desviará dele. Mas a verdade é que quando Deus te fez, Ele não te fez de qualquer forma. Ele não só falou, façamos o homem, pum, brotou o homem. Ele fez algo muito mais pessoal do que isso. A Bíblia fala que Ele forma o homem do pó da terra com as próprias mãos. Formou você. Da maneira que você é. Deus te esculpiu. Você é uma obra-prima do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Fala com a pessoa que está falando assim, meu irmão, eu estou chique. Chique é coisa de mineiro. Fala assim, eu estou demais. Eu sou obra-prima do Senhor. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando não. Vamos lá, pessoal. Fala com empolgação. Fala assim, Deus, quando Ele me fez, Ele estava inspirado. Cara, você é precioso para o Senhor.
Aê, olha aí, alguém está entendendo o que estou falando? Olha que homem bonito. Entendeu? Deus que fez. Glória a Deus por isso. Cheio de gente bonita nessa igreja. É isso aí. A mais linda de todas, minha esposa. Só tem ovelha bonita, pastor Nonato. É isso aí. Começa pelo pastor, né? É isso aí. Mas a mais linda de todas é a minha esposa, viu, gente? Minha esposa que está lá atrás, Kristen Félix. Você consegue me ajudar a deixar ela com vergonha? Vamos dar uma salva de palmas bem forte. Não existe pastor que não faz isso, não é verdade? Todo pastor já fez isso pelo menos uma vez na vida. Eu não sou pastor, mas já estou aprendendo já as piadas dos pastores. Quem já achou diz amém, né? Quem não falou diz, nem achou diz misericórdia, né? Nunca nenhum pastor aqui fez isso em nome de Jesus. Mas a verdade é que Deus, Ele te formou do pó da terra. Te formou de maneira única. Não existe ninguém igual a você. Você no seu polegar, olha para o seu polegar. Você vai ver aí um registro digital, a sua digital. Ninguém tem a sua digital. Ninguém. O teu olho, a íris do teu olho é única. Ninguém tem a tua íris. Ninguém tem o teu DNA. Você é único. Ao longo de 6.000 anos de história humana registrada na palavra de Deus, nunca houve ninguém igual a você. Nunca. Tamanha criatividade e maravilhoso poder de Deus. Mas não para por aí. Não apenas a estética foi formada por Deus de maneira especial. O homem é o único ser que recebe de Deus o fôlego de vida. A Bíblia fala que Deus, Ele pega o homem e Ele sopra o ruah. Nós falamos sobre isso ontem, o vento. E o homem se torna então ser vivente. Só que essa palavra, ela é a mesma palavra usada na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, para falar do Espírito. Então, teologicamente falando, quando Ele sopra dentro de você, Ele sopra o teu espírito. É por isso que você não é um cachorro, um macaco. Você não veio do macaco, em nome de Jesus, amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Porque você foi criado por Deus e Ele soprou dentro de você algo que nenhum outro ser na terra tem. Você é um ser espiritual. Quando essa palavra se soprou dentro do homem, a denotação original é boca a boca, fôlego a fôlego, para sermos ainda mais específicos. Então Deus, Ele se aproxima do homem e Ele sopra. E quando Ele sopra, você se torna um ser espiritual. Quantos dão graças a Deus por Jesus aí, por Deus Pai, por Deus Espírito Santo? A Trindade, representada aqui, Ele fala no plural, façamos o homem à nossa imagem. Só que Ele não para aí. Ele não simplesmente cria o homem e fala, aí homem, que bom, hein, você está aí, é ruim que você esteja sozinho, vou fazer para você uma auxiliadora idônea, né? Faz lá uma mulher, agora fica aí no jardim de boa, desfrutando do melhor lugar que existe. Não. Se você continuar lendo comigo, Ele dá um propósito, uma missão para o homem. Ele diz, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Tem uma galera que está meio confusa com esse versículo hoje em dia, mas é homem e mulher os criou, é o que a Bíblia está falando. E Deus os abençoou e lhes disse, isso aqui que nós vamos ler agora, é o que nós conhecemos como mandato cultural de Gênesis 1. É a primeira comissão. E diz o seguinte, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Diga comigo, eu tenho um propósito. Você tem uma missão. E essa missão não acontece só lá no Velho Testamento. Desde que você foi criado. Quando Deus, Ele cria a terra, Ele cria também alguém para cuidar dela. Ele cria alguém para cuidar da terra. E o nome desse alguém é o ser humano. A terra, Ele entrega ela ao homem. Ele fala, domine sobre a terra, seja fértil, multiplique-se, encha e subjugue a terra. Ou seja, a terra é sua para cuidar.
É a missão do homem. Agora, vamos entender onde o homem estava. Ele estava num lugar chamado Jardim do Éden. Um lugar de delícias. Um lugar que todos nós gostaríamos de passar pelo menos um dia lá. Não é verdade? Mas a verdade é que você não vai conseguir. Né? Hoje tem uma espada de fogo na porta do Éden. Se você chegar lá, você vai ser chamuscado, irmão. Mas um dia nós vamos estar num lugar ainda melhor. Amém? Na Nova Jerusalém com Jesus. Mas quantos aqui sabem que o Éden não era a terra inteira? Já pararam para pensar nisso? O Éden não era a terra inteira. O Éden tem uma localização específica. A Bíblia fala, ele fica perto desse rio, que fica perto desse rio. Você está entendendo? A missão que Deus está dando para o homem é uma missão de multiplicação. Não apenas multiplicação numérica, isso faz parte, mas também multiplicação cultural. Fala comigo, multiplicação cultural. O que é o Éden? Para a gente falar de uma maneira bem clara. O Éden nada mais é do que um lugar onde o céu e a terra se tocam. É um lugar na terra onde a cultura do céu é representada. É um lugar onde não existe nada que está de desacordo com o reino de Deus. É um lugar de plenitude. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o que Deus falou para o homem quando ele criou não foi, fique no Éden. Ele fala, multiplicai-vos, encham a terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Desde o princípio, qual é a tua missão? Fala comigo, trazer o céu na terra. Essa é a tua missão. É multiplicar a cultura do reino de Deus. E para isso, Ele te deu autoridade. Ele fala, eu estou te entregando. Subjugue a terra, domine sobre os animais, sobre tudo que se move pela terra. E na teologia nós chamamos isso de a primeira comissão. Ou seja, a tua missão ela está dentro do seu ser, porque ela está ligada com a tua criação. Ela não foi apenas dada lá na frente, não, você sempre teve uma missão. O teu propósito primário, obviamente, é relacionamento com Deus, é estar face a face com o Senhor. Todos os dias Deus entrava no jardim e conversava com o homem, mas você tem uma missão. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que qual que é o problema? O problema é que Gênesis 3 está ali logo em seguida. Em Gênesis 3 eu considero o capítulo mais triste da Bíblia. Você não considera? Afinal de contas você está penando com algumas áreas da tua vida até hoje por causa de Adão e Eva, né? Eu não sei você, mas eu já sonhei em chegar no céu, falar, Jesus, que bom estarmos aqui, mas cadê Adão? Nós vamos ter que levar uma conversa, não é verdade? Tudo que nós enfrentamos hoje, tudo que nós temos de... pegar mais em cima no microfone, beleza. Porque estou pegando a antena do microfone, perdão pessoal. Vamos lá, vamos voltar aqui. Em pegar Adão e dar nele uma surra lá no céu, entendeu? Você nunca sonhou com isso não? É só coisa de filho de pastor? Filho de pastor que fala, mano do céu... Quando eu chegar lá, eu quero ter uma conversa com Davi, eu quero ter uma conversa com Moisés, quero ter uma conversa com Abraão, mas eu vou ter uma conversa diferente com Adão, né? Nós vamos linchar ele, vamos chegar lá. Mas a verdade é que Adão, ele representa todos nós já fizemos o que Adão fez, que foi se rebelar contra Deus. Deus havia dado para ele um mandamento, falou para ele, cara, você pode fazer o que você quiser. Cumpre a tua missão, desfruta da tua esposa, desfruta do jardim do Éden, só não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você fizer isso, certamente morrerás. E aí, Gênesis 3, a serpente, ela engana Eva, Eva come do fruto, ela dá a Adão, Adão come do fruto. Então, várias coisas acontecem. Esse capítulo, por mais que ele seja muito triste, ele é muito importante. Existem algumas coisas que acontecem quando o homem peca. E a primeira delas é que ele perde a sua conexão com Deus. Fala comigo, relacionamento. O homem perde o seu relacionamento com Deus. Porque antes o homem era ser espiritual. Lembram? Ele soprou dentro de você o fôlego de vida, o espírito. Só que quando você peca, quando Adão e Eva pecam no jardim, você se lembra que Deus falou com eles que eles iriam morrer? Certamente morrerás.
Mas eles comem do fruto e continuam vivos. Está entendendo? Eles se escondem, eles pegam folhas, eles se cobrem. E então a história continua, eles têm filhos. De que morte Deus estava falando? Fala comigo, morte espiritual. O homem tem o que nós chamamos de espírito mortificado. E agora ele perde a sua conexão com Deus. Isso é muito sério, gente. Está entendendo o que eu estou falando? O homem sem Deus. O homem perde o seu relacionamento. A missão primordial do homem é se relacionar com Deus, expandir a cultura do reino de Deus. Ele já não consegue fazer um, ele também não consegue fazer o outro. Por quê? Porque ele é expulso do lugar da cultura celestial, ele é expulso do Éden. Ele não tem mais acesso àquele lugar. Agora ele tem que penar, a Bíblia fala que do suor do teu rosto comerás. Ele também tem a sua natureza corrompida. Antes o homem era inocente, o homem era puro, ele era a imagem e semelhança do próprio Criador. Agora o homem, ele peca, ele tem a sua natureza corrompida pelo pecado. Ele já não é mais puro, ele é impuro. Deus não pode se relacionar com ele por conta da sua santidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão comigo? Vocês amam a Bíblia, o tanto que eu amo? Porque tudo isso aqui é Bíblia, a gente ama falar da Bíblia, não é verdade? Eu amo a palavra de Deus, cara. E outra coisa que o homem perde é a sua missão. Por que o homem perde a sua missão? Porque ele perde a autoridade. Lembra que o homem tinha dado? Enche a terra, subjuga a terra. Nós pegamos essa autoridade e nós entregamos ao inimigo. Por quê? Porque agora nós nos tornamos escravos do pecado. Nós nos tornamos agora escravos do pecado. E o salário do pecado é a morte. Esse era o caminho que todos nós aqui estávamos trilhando. E foi isso que aconteceu depois de Gênesis 3. Mas quantos aqui dão graças a Deus que a história não termina em Gênesis 3? Amém? A história não terminou. A verdade é que Deus começa um plano de redenção. Um plano de redenção para o homem. Primeiro ele se revela a Noé, depois ele se revela a Abraão, faz uma aliança com Abraão, depois ele se revela a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés. Aí ele institui o tabernáculo, ele institui a lei, depois vem passando toda a história bíblica, vem os juízes, depois vem os reis, Davi, Salomão, depois vem vários reis horríveis, que fazem com que Israel caia debaixo do juízo de Deus. Israel então é cativa na Babilônia, troca de líder, depois ela volta para Israel, depois tem um período intertestamentário, e então acontece o maior acontecimento da história desse mundo, que é que Deus se torna carne. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Deus, o próprio Deus, ele envia o seu Filho para se fazer homem como nós, porém sem pecado. Sem pecado. Um novo Adão, é o que a Bíblia fala. Para quê? Para restaurar todas as coisas. Quando Jesus vem, ele redime o homem através da obra da cruz. Primeira coisa que ele redime, quando Jesus chega, ele traz o quê? Fala comigo, o evangelho. Eu amo essa palavra. O evangelho, as boas novas. É isso que significa evangelho. Evangelho significa boa notícia, ou boas novas. Jesus chega e fala, eu estou trazendo uma boa notícia. Quem é que não ama proclamar uma boa notícia? Nós temos a melhor notícia de todas. O evangelho, as boas novas de Cristo. Ele chega e ele fala, eu tenho boas notícias, eu tenho uma boa nova para contar para vocês. E qual era o evangelho que Jesus trazia? Muitas vezes a gente pensa, ele veio e salvou o homem. Não, ele fez mais que isso. Ele fez ainda mais que salvação, sim, mais que salvação, porque ele não veio trazer apenas salvação. A Bíblia fala que o evangelho que Jesus pregava, se você abrir comigo em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, esse texto é um dos textos dos evangelhos sinóticos que nós temos o resumo da proclamação de Jesus. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que todas as vezes que Jesus estava proclamando, é a palavra querigma, é o anúncio. Todas as vezes que Jesus tinha um lugar para pregar, um lugar para proclamar, uma multidão para ouvir, ele falava essas 4 frases de Marcos 1, versículos 14 e 15. Abra aí sua Bíblia comigo. Vamos lá, quem já achou diz o quê? Olha aí, e quem não achou diz? Tem uma galera que não achou ainda. O pessoal está precisando abrir mais a Bíblia, né? Cantar mais a música da Ana Paula Valadão. Vocês lembram da música da Ana Paula Valadão? Para decorar os livros da Bíblia? Eu já sei que eu vou cantar para Sara esses dias, né? Porque esse negócio me ajuda até hoje. Mas vamos lá, Marcos 1, versículos 14 e 15. Vocês estão começando a sentir a presença de Deus nesse lugar? Vocês estão começando a sentir que Deus está enchendo esse lugar? Ah, Deus é tão bom. O que está escrito aí, pessoal? Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. E dizendo, proclamando, né? O tempo se cumpriu. O que isso quer dizer? Todas as profecias do Velho Testamento, Jesus está falando, eu sou o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Eu sou o Messias que vocês estão esperando. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O que isso quer dizer, Isaac? E aí ele vai falar, arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho, boa notícia. A boa notícia que ele está trazendo. Vocês estão conseguindo seguir comigo o que eu estou falando? Estão seguindo comigo? O que significa o reino de Deus é chegado? E por que isso é uma notícia tão boa? Vocês se lembram que por causa do pecado o homem entregou a autoridade na mão do inimigo? Se tornou escravo do pecado? Se tornou parte do que nós conhecemos pela Bíblia de império das trevas. Império das trevas. Só que aí vem Jesus falando assim, é o seguinte, sabe o império das trevas sobre a terra por conta do pecado? É o seguinte, a terra agora está sobre nova direção. Vocês não entenderam o que eu falei, você viu? Eu vou falar de novo. A boa notícia de que o reino de Deus chegou é o seguinte, o império das trevas acabou. Por quê? Porque tem um novo governante. Estão entendendo? Tem um novo governante. O nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a maior das autoridades. Ele pisou na terra. Ele falou, acabou, chega. Por quê? Porque eu não venho só para salvar, eu venho para trazer a boa notícia de que o reino de Deus chegou. E ele não apenas fala, porque essa notícia é um tanto quanto escandalosa. É por isso que eles falam, Jesus, você fala que você é um rei? Ele está falando que ele é um rei. Isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque todo lugar que ele ia, ele anunciava, o reino chegou. Estão entendendo o que eu estou falando? E essa notícia, ela era um tanto quanto escandalosa. Então Jesus, ele não só pregava o reino. Isso que é uma coisa incrível sobre Jesus. Ele demonstrava o reino. Aonde ele chegava, ele falava assim, o reino de Deus está próximo. Você quer ver? Traz o enfermo. Seja curado. A realidade do reino manifesta. A enfermidade indo embora, o reino de Deus chegando. Por isso que nunca é só uma cura, está entendendo? Nesse momento que a gente teve aqui, a gente celebra as curas, mas não apenas pelas curas. Toda cura é uma declaração de que o reino de Deus está nesse lugar. Está entendendo? É uma outra realidade, uma realidade superior. É o reino de Deus. Então Deus, ele traz tudo, através de Jesus, para dentro de uma redenção. Ele redime, primeiro, o contexto em que o homem está. Ao contrário de império das trevas, o homem agora tem o reino de Deus. Outra coisa que Jesus restaura, fala comigo, relacionamento com Deus. Não é bom estarmos na presença de Deus? Não é bom você poder adorar o Senhor num culto abençoado como esse? Ou talvez no teu quarto, quando você coloca lá aquele louvor que você gosta e abre a tua Bíblia. Não é legal saber que o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, está lá no teu quarto, tendo comunhão com você?
Tudo isso é por causa da obra de Cristo. Tudo isso é porque Jesus, um dia, ele se agarrou numa cruz, por mim e por você. Em Mateus 27, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Só anota aí, você que está anotando. Em Mateus 27, versículos 50 e 51, nós temos o relato da crucificação de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, depois de ter bradado novamente em alta voz, o que ele estava bradando aqui? Se você pegar os outros evangelhos, fica claro que ele está bradando. Tetelestai. Tetelestai significa está consumado. Acabou. Terminou. A obra da cruz está completa. Depois de ter bradado mais uma vez em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E naquele momento, o que acontece? O véu do santuário se rasga de cima a baixo. O que isso quer dizer? Depois que o homem pecou, ele perdeu o acesso a Deus. Amém? Já falamos isso aqui algumas vezes. E durante o Velho Testamento, Deus ele institui um protocolo de acesso à presença dele, chamado tabernáculo. Dentro do tabernáculo, que era o local da habitação de Deus, mais para frente isso é transportado para o templo, né, que é construído por Salomão. Você se lembra disso? Porque você lê a sua Bíblia, amém? Estão entendendo o que estou falando? Então estão lá. Quem podia acessar a presença de Deus no Velho Testamento? Só os sacerdotes. E o local da Arca da Aliança mesmo, que era o lugar da glória manifesta de Deus, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano ele podia entrar naquele lugar. E era uma coisa tão séria, era tão cheio de cuidados, era uma coisa tão delicada, que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada nele, que era uma corda cheia de sinos, porque se ele entrasse em pecado, com algum detalhe fora de ordem, ele morria, na hora, ele morria. E aí a corda parava de fazer barulho, e eles sabiam, deu ruim lá dentro, vamos puxar. E se você entrar lá para tentar pegar ele, você morre também. Então o acesso à presença de Deus não era o mesmo acesso do jardim, era um acesso limitado. Mas Jesus vem, ele restaura todas as coisas. Esse lugar do Santo dos Santos, ele era separado das pessoas por um véu. O nome desse véu no hebraico era vida. Se você for estudar o tabernáculo, você vai ver que tinham 3 entradas no tabernáculo. Uma chamava o caminho, a outra chamava a verdade e a outra chamava a vida. Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando, eu sou o caminho ao Pai. Eu sou o caminho à presença de Deus. E quando ele entrega a sua vida, aquele véu que nos separava da presença de Deus, ele é rasgado de cima a baixo. Então a glória do Senhor, ela está aqui hoje. Por quê? Por causa de Cristo Jesus, que entregou a sua vida na cruz por nós. Então Jesus, ele não apenas restaura a cultura do reino de Deus que havia sido perdida no Éden, ele restaura o relacionamento do homem com o Pai. Outra coisa que ele restaura é a tua natureza. Você lembra que você tinha perdido a natureza pura, inocente? Você agora era corrompido pelo pecado. Mas através do sangue de Jesus. Ai, gente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Ele está falando de você. Quando você aceita Jesus, você é lavado pelo sangue de Jesus. O que isso quer dizer? Você não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus. Você tem uma nova natureza. Você é capaz pela primeira vez na sua vida de dizer não ao pecado e sim ao Espírito. Por quê? Porque sabe o teu espírito mortificado pelo pecado, que você tinha perdido a tua conexão com Deus, agora você foi cheio da pessoa do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. Vocês estão se empolgando nisso aqui comigo? Que o Espírito Santo, às vezes a gente não entende quem Ele é. A gente não entende a maravilha que é o Espírito Santo habitar dentro de você. O Espírito Santo é Deus.
Ele é tão Deus quanto Deus Pai e Deus Filho. Você tem 1/3 da Trindade habitando dentro de você, te conectando com o Pai, trazendo vida. Agora você tem um espírito regenerado. Você pode mais uma vez ter conexão com o Senhor, viver no Espírito, ser novamente uma pessoa espiritual. Mas a última coisa que Jesus restaura é a sua missão. Você lembra que a gente começou falando que você tem uma missão? E que essa missão ela foi dada lá quando Deus te criou? Ela foi perdida com o pecado, mas ela foi recuperada por Jesus. Amém? Fala com a pessoa que está do seu lado e fala assim: estamos de volta! Estamos de volta no jogo! Come on! Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem uma missão de novo, porque Jesus Cristo te reconciliou com o Pai. Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus Cristo, quando Ele ressurge dentre os mortos, Ele passa um tempo com os discípulos e depois, antes dele subir aos céus, as últimas palavras de Jesus na terra. Quantos aqui sabem que as últimas palavras geralmente são algo importante? Você não simplesmente nas últimas palavras fala qualquer coisa, você fala aquilo que é importante. E nós temos 2 textos na Bíblia que nos mostram o que Jesus falou nesse momento. Um deles está em Marcos capítulo 16. Abre comigo, eu tenho certeza que você conhece esse texto. Marcos 16. Oh, Ramamamassori andarabashi, larabassori andaramashi. Cheira mamamamamassou. Marcos 16, vamos lá. Estou tentando terminar a palavra pelo menos. Marcos 16 é um dos textos da Bíblia que fala da grande comissão. A grande comissão nada mais é do que a ressignificação do mandato cultural de Gênesis 1. Jesus está falando: eu não apenas restaurei a tua cultura, eu não apenas restaurei o teu relacionamento, não apenas restaurei a tua natureza, mas eu restaurei a tua missão. E ele diz: ide, fala comigo, ide, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fala comigo, pessoas. Come on. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Então você tem uma missão: pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho às pessoas. Deus conta com você. Afinal de contas, para pensar, Jesus estava vivo aqui, e não apenas vivo, ele estava no seu corpo glorificado, e Jesus já tinha vencido o inferno e a morte. Não tinha pessoa melhor para cumprir a grande comissão do que Jesus, não é verdade? Quem aqui acha que prega melhor do que Jesus? Opera milagres melhor do que Jesus? Eu acho que Jesus devia até liderar a adoração, cara, entendeu? Porque ninguém aqui vai conseguir liderar a adoração melhor do que Jesus, muito menos eu. Mas Jesus fala: não, vou subir. Vocês tocam aí. Você está entendendo? Eu acho que você não está entendendo. Estamos trocando de microfone de novo. É isso aí. Estão me ouvindo? Opa, estão me ouvindo. Glória de Deus. Jesus fala: eu conto com vocês para continuarem. Vocês têm uma missão. E o segundo texto que fala da grande comissão está em Mateus 28. Mateus 28, versículos 18 a 20. Ele diz o seguinte. Eu já estou terminando, viu, pessoal? Vocês me dão mais 10 minutos? 10 minutos para eu terminar, e aí o Espírito Santo vai invadir esse lugar, cara.
Eu acredito muito que, meu Deus, eu estou sentindo muito forte a presença de Deus, cara. Eu não estou conseguindo terminar. Mateus 28 é o segundo texto da Bíblia que fala da grande comissão. Só que esse texto ele traz um outro aspecto da grande comissão que muitas vezes nós não nos atentamos. Então, versículos 18 e 20. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda, do original do grego, toda. Então, se é toda a autoridade está com Cristo, quanta autoridade está com o inimigo? Fala comigo, nenhuma. E o que Jesus está falando aqui? Ele está falando, toda a autoridade me foi dada, inclusive a autoridade que você perdeu lá no jardim. E agora eu estou te falando, debaixo da minha autoridade, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então o que é a grande comissão? Marcos 16 nos diz, pregar o evangelho a toda criatura, mas Mateus 28 nos diz, fazer discípulos das nações. Discipular as nações. É isso que ele está dizendo, no original é isso. Muitas vezes a gente acha que é fazer discípulos das nações, então é converter pessoas de todas as nações, mas isso já está em Marcos 16, o que ele está falando aqui é discipular a nação em si. O que ele está falando? Mandato cultural de Gênesis 1, a cultura do reino de Deus, você está entendendo? A cultura do reino de Deus expressa em imperatriz do Maranhão, não apenas convertendo pessoas, enchendo igrejas, isso é bom, para a glória de Deus nós devemos fazer isso, mas imagina discipular a imperatriz, discipular o governo de imperatriz, discipular as ruas de imperatriz com segurança, Você está entendendo o que eu estou falando? O comércio de imperatriz, a moral de imperatriz, a educação de imperatriz. Então, discipular o Brasil. Já imaginou? Você consegue ter fé para imaginar um dia que o Brasil não vai ter feriado de carnaval? Consegue imaginar isso? Melhor do que orar para que Deus segure as entidades no carnaval é acabar com o carnaval. A festa da carne. Só que para isso a gente precisa discipular o Brasil. Você está entendendo? Imagina o Brasil livre da corrupção. Imagina o Brasil livre da imoralidade. É isso que Jesus está falando. Ele está falando, vocês carregam o reino de Deus que eu trouxe. Agora vai, espalha, encha a terra mais uma vez. Ide por todo o mundo, pregando o evangelho e discipulando as nações da terra. Isso não é missão do pastor. Gente, não é missão do missionário de tempo integral. Isso é missão nossa. De todo aquele que entrou para dentro dessa aventura chamada evangelho. Você tem uma missão. Amém? Só que Jesus ele faz algo muito interessante. Abre sua Bíblia comigo aí em Lucas 24. Lembrando, são as últimas palavras de Jesus. E ele acabou de falar com eles. Ide, go, vão por todo mundo. Eles estão, eu consigo imaginar os discípulos assim, caraca, a gente vai ser demais, vamos para cima, Deus é conosco, Jesus falou para a gente ir. Sabe, igual você acorda de manhã, você fala assim, nossa, Deus me deu uma missão, eu vou chegar lá no meu trabalho, eu vou refletir o reino de Deus, sabe? Eu sei que você acorda assim de manhã, falando, cara, eu vou para o colégio, e eu vou espalhar o reino de Deus, vou curar pelo menos uns 3 enfermos hoje lá no meu colégio. Está entendendo? Porque essa é a nossa missão. E eu consigo imaginar eles, meu Deus, Jesus, sobe logo que eu estou doido para ir. Mas aí Jesus fala algo em Lucas 24, versículo 49. E ele diz, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos de poder do alto.
Em Atos 1 ele complementa, ele fala: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu consigo imaginar uma certa confusão na cabeça dos discípulos. Sabe, pastor Jean? Jesus acabou de falar com eles: vão! E eles estão: vamos embora! Aí ele fala: espera, fica. Foi aí que nasceu aquela música, sabe? Should I stay or should I go? Entendeu? Tipo, eu vou ou eu fico? O que eu faço? Mas a verdade é que sim, nós devemos ir. Nós temos uma missão. Mas nós não podemos ir sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o combustível da grande comissão. Ele nos enche de poder para nós sermos testemunhas. Em Jerusalém, ou em Imperatriz, em Judéia e Samaria, no Maranhão, no Nordeste brasileiro, no Brasil, e em todos os confins da terra. Então talvez você esteja pensando em sair desse culto aqui e já ir cumprir a tua missão. Mas a verdade é que nós precisamos do Espírito Santo. E o que nós vamos fazer hoje é o que os discípulos fizeram. Eles esperaram. Eles esperaram no Espírito Santo. A Bíblia fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, um cenáculo. E eles estavam fazendo o quê? Obedecendo a Jesus. Eles esperaram. Até que veio do céu um vento impetuoso. Encheu a casa onde estavam assentados. De repente viram-se línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então antes de irmos mudar o mundo, a gente precisa esperar no Espírito Santo. E eu quero convidar você agora. Tudo aquilo que você tem no colo, se você puder colocar debaixo da sua cadeira. Deixar suas mãos livres. Se você puder fechar os seus olhos.